Fala pessoal, aqui é o professor Leandro. Hoje eu vou mostrar para vocês a técnica mais eficaz para que você acerte o maior número possível de questões em ciências humanas, mais especificamente em geografia. Então fique comigo no vídeo até o final, que esta parte aqui interessa muito a vocês. Antes eu quero só relembrá-los que o Enem ele é feito baseado na matriz onde tem os eixos cognitivos. Nós vemos aqui a matriz de referência e os objetos de conhecimento, que são os temas mais específicos de cada área cobrada no Enem. Só para você ter uma ideia, os eixos cognitivos são os conhecimentos gerais que você tem que ter, que o Enem quer verificar em você. Por exemplo, domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, situações-problema e até mesmo a parte de construir argumentação e elaborar propostas, que você vai ser cobrado sobre isso na redação. Legal? Mas olha só que bacana, dentro da matriz de referência nós temos as competências de área. Então eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Por exemplo, compreender os elementos culturais que constituem as identidades, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Tenha isso em mente quando você vai pensar na resposta de uma das questões. Olha só, eu vou colocar aqui na tela, daí se você tiver interesse você pode dar um print e ler com calma tudo isso aqui depois. Tudo bem? Olha só. Notem que o que eu estou mostrando para vocês está relacionado às ciências humanas. As outras áreas, eles vão ter também estes elementos que você pode verificar de cada uma das matérias. É muito bom você, pelo menos, conhecer a estrutura da prova, o que está por trás da prova, na verdade, porque isso pode te ajudar a responder uma ou outra questão. Vamos lá, esses são os objetos de conhecimento associados às matrizes de referência. Então nós temos aqui todos eles relacionados às ciências humanas e, no caso, muitos que têm a ver com a geografia. Por exemplo, este daqui, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, ele não vai ficar restrito apenas à geografia. Olha só, estes são os temas cobrados, os temas que servem como orientação para que os professores que criaram as questões para o banco de questões do Enem criassem suas questões. Então veja que fala bastante sobre história, fala sobre movimentos culturais. Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês um a um, e eu não vou ler tudo, obviamente, porque a parte mais importante desse vídeo é a técnica. Então eu vou deixar aqui um pouquinho para que você tire um print e que você leia tudo isso com calma. Aqui é bem geografia, no caso. Características e transformações das estruturas produtivas. Tem coisa de geografia, tem coisa de história, esse daqui também, um pouco pequenininho, mas como eu disse, dá um print aí, vai salvando todas essas telas, depois você pode olhar com calma. Também você tem acesso facilmente a isso em vários sites e até no site oficial do Enem. Aqui bem geografia, né? Então, pessoal, valeu a pena esperar. A gente vai agora falar da parte técnica. Eu vou passar para vocês a estratégia que mais tem funcionado para os meus alunos ao longo dos últimos anos e também uma técnica que eu desenvolvi baseado na prova do Enem. Antes disso, pessoal, eu queria contar para vocês que eu não gostava nada da prova do Enem. Até hoje eu acho que poderia ser muito melhor esse vestibular. No entanto, quando a gente tem maior conhecimento da estrutura, de como que é feita a prova, nós ficamos mais calmos e começamos a elaborar uma técnica. Hoje, sinceramente, eu até gosto de fazer as provas do Enem, porque essa técnica me ajuda demais. Espero que ajude você e que você decore muito bem esse passo a passo para responder as questões do Enem. Então, o passo é o seguinte, pessoal, vamos lá, hein? Leitura superficial do texto. Basicamente, a estrutura de prova das questões de geografia no Enem são um texto, uma perguntinha curtinha e uma resposta de uma linha. Respostas de uma linha. Um texto, uma pergunta curtinha, respostas de uma linha. Decore esse mantra que você vai ver que 80% das questões do Enem tem essa estrutura.
Então, feita uma leitura superficial do texto, você vai identificar o assunto, depois adaptar aquela perguntinha, lembra do mantra? Um texto, uma perguntinha, respostas de uma linha. Adapte a pergunta, você vai responder mentalmente e depois vai correr para a resposta correta. Ué, mas não é mais ou menos isso que eu faço? Não, gente. Tem um jeito muito específico para fazer a prova do Enem. É diferente de qualquer outro vestibular. Então eu vou mostrar para vocês agora uma questão para a gente fazer esse passo a passo certinho. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Esta é a questão, tá? Ó, aqui é a questão completa. Peço que vocês não tentem responder essa questão agora. Foque apenas no texto, junto comigo. Vamos ler? Então esquece isso aqui e foco aqui no texto total, junto comigo. O terremoto lembra que eu falei? É uma leitura de boa, uma leitura superficial. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste. Enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. A leitura é superficial, pessoal. Por quê? Porque nós temos agora que identificar o assunto. Qual é o assunto, após fazer uma leitura superficial, que nós identificamos nesse texto? Esqueça os detalhes, esqueça os detalhes. Qual é o assunto? Terremoto. Eu aconselho fortemente que durante a prova você escreva a palavra, o assunto. Às vezes não é apenas uma palavra, pode ser um pequeno conceito. Escreve bem grandão sobre a questão. Agora é sobre o texto. Esse texto não existe mais. O que existe agora é a palavra terremoto. Terremoto. Se você tiver tempo, se você tiver condições, na hora, faça uma breve recapitulação de tudo que você sabe sobre terremoto. Lembrando que as questões são respondidas em pouquíssimos minutos. Eu estou mostrando para vocês lentamente porque a gente está aqui numa aula treinando uma técnica. Mas você vai responder ela, você vai fazer isso que eu estou fazendo muito rápido. Questão de segundos. O que a gente sabe sobre terremoto? Bom, terremoto é uma coisa que acontece no contato das placas tectônicas. Ele é ocasionado pela fricção ali entre as placas. Geralmente o movimento é um movimento tangencial de placas. Bom, terremoto acontece mais em países como o Chile, no Japão, porque eles ficam na região de contato de placas. No Brasil não tem terremotos de grande magnitude, com tanta frequência, porque estamos no centro de uma placa. Tudo isso em segundos. Recapitulou. Próxima etapa, leu o texto de boinha, identificou o assunto e trocou o texto por uma palavra. Agora é hora de adaptar a pergunta. A parte mais importante é essa, pessoal. A parte central. Adaptar a pergunta. Esta é a pergunta. Não olha aqui embaixo, olha em cima. No texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Esquece o texto, agora a gente está falando de terremoto, o assunto é terremoto. O terremoto é um evento geológico, frequente em determinadas partes da superfície terrestre. O terremoto acontece em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos, ou seja, os terremotos, estão concentrados em... Agora você vai adaptar a pergunta. Você tem que entender a pergunta. 90% do Enem, gente, é interpretar o texto e entender a pergunta. O Enem não é tão conceitual quanto outros vestibulares. Então, adaptando a pergunta. Os terremotos estão concentrados onde? Onde ocorrem terremotos? Vamos lá? Leitura do texto superficial para identificar o assunto. Transforma em uma palavra.
adapte a pergunta. Posso procurar as respostas? Não. Primeiro você tem que responder mentalmente. Onde ocorrem os terremotos? Onde estão concentrados os terremotos? Você sabe a resposta? No limite das placas tectônicas, não é? Na área de choque de placas tectônicas. Vejam, eu não olhei as respostas ainda. É como se fosse uma questão dissertativa. Se você não sabe responder, eu aconselho fortemente que você deixe essa questão e volte nessa questão depois. Porque se você procurar olhar as alternativas sem saber a resposta, vai fazer confusão, gente. Tá? É quase uma profecia. Só olhe as alternativas quando você já tem a resposta em mente. Isso vai te ajudar muito na prova do Enem. Já sabe a resposta. O que a gente está procurando? Os terremotos acontecem em locais de contato de placas tectônicas, áreas de instabilidade sísmica. Corra para a correta. Vai, poucos segundos para você achar a resposta. Valendo! Gostaram do barulhinho do relógio? Resposta correta: os terremotos acontecem em estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas, próximas a dobramentos modernos. Então esta é a resposta correta. Vejam que eu nem dei atenção, não deixei o meu cérebro se concentrar demais nessas outras questões. Por quê? Isso pode me confundir. Afinal de contas, muitas vezes, gente, as coisas que estão escritas aqui são verdadeiras, mas não estão relacionadas à pergunta. Então esta é a estratégia que mais funciona para responder questões de ciências humanas, especificamente geografia, no Enem. Agora eu te pergunto, e se você olha a estrutura da questão, lembra do mantra? Um texto, uma perguntinha, respostas de uma linha. Nesse caso, a questão ela foge um pouco do padrão do Enem. Depois eu vou mostrar para vocês, e vou até permitir que vocês baixem listas, que tem muitas questões parecidas com essa estrutura que eu falei para vocês. Então, fugir um pouco do normal. A estrutura é a mesma, gente. E se no lugar do texto tiver uma imagem? O que você faz? A mesma coisa. Ao invés de fazer a leitura superficial e identificar o assunto do texto, você faz uma análise superficial da imagem e identifica o assunto da imagem. Vai dar certo do mesmo jeito. O restante, a técnica é a mesma. Legal? Gostaram, pessoal? Se você gostou, já merece um like esse vídeo aqui, hein? De mão beijada certinho para você, a melhor estratégia sobre as questões do Enem. Bom, sei que vocês devem ter olhado aqui no começo, não posso deixar de mostrar algumas estatísticas e depois passar para a parte do treinamento. O que caiu nas provas? Vai cair novamente? Fique atento ao canal da LED Educa, que eu vou postar um vídeo falando sobre isso, fazendo uma comparação entre os goleiros e o treinamento que os goleiros de futebol fazem com o vestibulando. Você vai adorar, hein? Adorar. Mas a questão é, caiu, vai cair novamente? Olha, gente, isso é muito relativo. Dê uma olhada aqui nas estatísticas comigo. Em 2019, caiu mais ou menos 14 questões de geografia geral e 6 de geografia do Brasil. Sendo que esse 20, como eu disse, é muito relativo porque, na verdade, não dá para identificar exatamente se a questão é geografia, às vezes é sociologia, às vezes mistura um pouco com história. Mas caiu mais geografia geral que geografia do Brasil. Em 2018, caiu aí geografia do Brasil, 6 questões, geografia geral, 11 questões, sendo geografia geral mais relacionado à parte crítica da geografia, a parte humana, isso aqui de geografia física, e do Brasil mais geografia física do que geografia humana. Em 2017, olha só, igual 10 questões de geografia geral e 10 questões de geografia do Brasil, sendo a geografia geral mais geografia física, menos geografia humana, e geografia do Brasil mais geografia humana e menos geografia física. Não sei se vocês conseguiram sacar, gente, mas não há uma tendência perfeita, um equilíbrio, uma coisa que você pode seguir aí para basear os seus estudos.
As estatísticas são importantes, mas elas não podem ser a base do seu estudo. Aqui de 2012 a 2016, esse foi mais ou menos o panorama, geografia geral, geografia do Brasil, mas tudo isso é para mostrar para vocês exatamente que o que caiu, caiu. Agora, o que vai cair é o que nos importa. Como nós não temos bola de cristal e não podemos prever o futuro, e eu acho até um pouco de desonestidade da minha parte falar, pode cair isso, pode cair aquilo, afinal de contas eu posso falar para vocês. Gente, pode cair geografia humana, geografia física, pode cair relevo, clima. Se eu falar todos os assuntos da geografia, algum vai cair e você vai pensar assim, nossa, o professor Leandro é demais, hein? Manja muito de previsão do futuro. Só que é uma desonestidade da minha parte, eu não vou fazer isso com vocês. Treinamento, galera. Sem sofrimento, sem ganho, né? Temos que treinar. Eu preparei para vocês 3 coisas aqui muito especiais, eu espero que vocês gostem. Para começar, vamos no do meio aqui, 25 questões do Enem selecionadas por mim, questões que realmente você pode aplicar a técnica e treinar. Aponte seu celular aqui para este QR Code que você vai receber um link e você vai poder baixar essas questões para você, que tem inclusive no final da página, é um PDF, tá? No final da página tem a porcentagem de acerto que a galera teve em cada uma dessas questões e também um gabarito comentado sobre essas 25 questões selecionadas a dedo para vocês. Se não estiver conseguindo capturar o código aí do QR por qualquer problema, eu também vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder acessar. Então, se você está assistindo aí da televisão, provavelmente você já apontou seu celular e já baixou isso para você. Outra coisa muito legal, inéditas do Enem? Como assim? Sim, galera, existe o Enem PPL, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é feito para as pessoas privadas de liberdade. Então, por exemplo, se a pessoa está presa e quer prestar o Enem, ela consegue. E existe uma prova específica para eles, mas as questões são retiradas do mesmo banco de questões do Enem. Isso mesmo, é o mesmo grau de dificuldade, é o mesmo tipo de questão, mas são questões diferentes que você talvez nunca tenha visto. Aponte seu celular aí e veja essas 17 questões do ano de 2019 que caíram no Enem PPL. Algumas são 100% geografia, outras são misturadas aí com as ciências humanas. E espero que vocês gostem e que pratiquem com isso. E esse aqui também é muito legal. O Quizzes é como se fosse um jogo. Então você pode apontar o seu celular aí e ter acesso. Você vai colocar ali como modo de praticar e vai acessar o Quizzes, que é um jogo muito legal, que tem ali toda uma dinâmica diferente de você fazer uma prova no papel normal. Isso aí você vai também ter acesso a algumas questões do Enem e colocar em prática os seus conhecimentos. Os links estarão na descrição do vídeo e eu deixo aqui um recado para vocês, é o seguinte: treinem bastante. O conteúdo agora talvez não seja o mais importante e sim a estratégia. E eu quero saber depois aí, se vocês forem bem, se vocês gostaram da estratégia ou até agora, deixa um comentário aqui no vídeo dizendo se você gostou e se vai aplicar a estratégia no Enem. Valeu, pessoal, um grande abraço, muito sucesso para vocês e até a próxima.